Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso projeto Estatística para Todos. Essa é a 16ª semana, trilha de Python, aula 1. Meu nome é Aníbal Azevedo e agora então a gente vai dar um fechamento na última semana desse projeto. Parabéns se você chegou até aqui. Foi uma longa caminhada e a gente vai encerrar com um conceito aí que normalmente traz bastante confusão, né? É um conceito assim, digamos assim, não é tão complicado, mas também não é tão simples, tem que ter alguma prática para você não se enrolar. E principalmente a contribuição que eu vou fazer aqui, pessoal, é mostrar como é que você pode colocar em Python todo esse processo de calcular o p-valor, o valor p, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vou fazer referência aqui, pessoal, à aula 1 da semana 16. Se você não assistiu a trilha de teoria, vai aparecer um card aqui em cima para essa aula, porque é muito importante. A gente vai fazer um paralelo de todos os desenvolvimentos que a gente fez lá com o que eu vou fazer em Python. Então, não adianta nada eu sair mostrando código em Python se você não entender esse código em Python dentro daquele contexto, tá? E aí, o que acontece, pessoal? A gente vai usar o ambiente do Google Colab. O ambiente do Google Colab tem a facilidade de, se você tiver uma conta Gmail, que é de graça, então, por exemplo, eu ponho aqui no Google Colab, eu já estou logado no navegador aqui na minha conta Gmail. Eu clico aqui no Google Colab e ele cria automaticamente para mim um novo notebook. Basta clicar aqui em novo notebook e ele vai criar lá no Google Drive um notebook, né? Que nada mais é do que um documento da Google que eu posso colocar documentos em Python e mandar executar, certo? Então tem essa facilidade ali, certo? Beleza. Aí o que acontece? A gente vai falar um pouquinho aqui da semana 16, deixa eu dar um zoom maior. Essa semana é importante porque tem os conceitos de teste de hipóteses e sua relação com o valor P, ou P-valor, tá? Eu vou dar um zoom maior aqui para a gente poder enxergar melhor. Então, só para a gente recapitular rapidamente, eu não vou ficar entrando em detalhes, mas eu preciso desse contexto, tá? Que o teste de hipóteses nada mais é do que eu fazer uma inferência. Eu tenho um valor inicialmente fornecido por uma população, tá? E depois que eu faço um processo de amostragem, eu obtenho um valor diferente. E aí surge a questão de você saber se de fato, por exemplo, aqui nesse caso, eu tinha um valor inicialmente de altura, né? Aí eu fiz uma segunda, eu fiz uma amostragem aqui, obtive um segundo valor, e eu quero saber se esse segundo valor é uma evidência suficientemente forte do ponto de vista estatístico para apontar para mim se aquele valor inicialmente obtido é maior ou menor, ou é diferente. Tá? Então, nesse caso, a gente formula a hipótese nula, né? Que fala assim, ó, será que esse parâmetro, que é a média aritmética, ou a proporção da população, será que esse parâmetro se mantém, ou ele está diferente? Ou ele é maior, ou ele é menor? Isso é a hipótese alternativa. Tá? Então, aqui nesse caso, que a gente tem esses dados, eu poderia formular a hipótese nula H0, que a média não se alterou, apesar de eu ter uma evidência em desfavor dessa afirmativa, e a H1, a hipótese alternativa, é justamente o contrário, que a média se alterou em função desse novo valor que eu obtive ali, desse valor diferente. No caso, quando eu formulo o teste de hipóteses para igualdade e diferença, eu vou ter o quê? Eu vou ter o que a gente chama de teste bicaudal. Por quê? Porque eu tenho regiões, se o meu valor exceder um certo valor crítico C2 ou ele for menor que o valor crítico C1, eu estou no que eu chamo de região eh, de rejeição, tá? Então esses valores críticos, eles servem para delimitar regiões a partir das quais a minha evidência é muito forte, forte o suficiente para eu, por exemplo, rejeitar a hipótese nula de que não houve alteração, ou enfim, nesse caso aí tem essa possibilidade, tá? A gente também tem os erros tipo 1 e tipo 2, que você comete dependendo do nível de significância que você adota, tá? Que é o parâmetro alfa. Nada mais é do que o parâmetro alfa é a probabilidade de H0 ser rejeitado, dado que é verdadeira, e o beta, que é o outro parâmetro, mas que é um erro do tipo 2, que é a probabilidade de H0 não ser rejeitada, dado que ela é falsa. A gente já comentou isso nas trilhas de teoria, eu não vou precisar disso nesse momento, tá? Eu só queria mostrar para você que, dependendo do valor de alfa, você vai cometer um certo erro, ou erro do tipo 1 e tipo 2, e eles estão relacionados. Ok? Se você aumenta um, o outro reduz e vice-versa. Tá? O importante é que a gente vai ter valores críticos para
rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula. Então tem um exemplo numérico aqui, pessoal, que a gente colocou, que é o seguinte: a média do tempo de atendimento de uma empresa em 2018 foi de 12,44 minutos, só que a gerência fez uma amostragem com 150 valores de tempos, né, de atendimento recentemente, e obteve ali um valor diferente nessa amostragem, que foi 12,98 minutos, tá? A média aritmética desses 150 valores. E o desvio padrão associado a esses 150 valores deu 2,65 minutos, tá? E aí, usando um nível de significância associado ao valor de alfa igual a 5%, a gente pode concluir, pode usar um teste de hipótese e concluir se o tempo é diferente ou não, tá? Então, a primeira coisa que a gente tinha lá é formular a hipótese nula H0. Então, μ igual a 12,44, a hipótese alternativa H1, μ diferente de 12,44, tá? Aqui a gente tem um resumo do enunciado, dos dados do enunciado, que é o tamanho da amostra, 150. Aqui a gente tem o valor da média amostral, 12,98, o desvio padrão amostral, 2,65, desvio padrão amostral ajustado para o tamanho da amostra, né, que é S dividido por raiz de N, dá esse valor. O Z observado, ou seja, o valor que dizer com o valor amostral considerado, né, vai te dar um 2,50. Isso aqui é um ajuste feito para normal padrão, né? Então, esse Z é o Z observado, que a gente chama, e esse valor ele é maior do que o Z associado a o valor crítico. Então, se eu pegar esse alfa igual a 5%, eu transformo esse alfa em 2,5% para mais ou para menos. Então, essas regiões aqui vão ter 2,5% da população, de modo que o C crítico para o limite superior e o C crítico associado para o limite inferior são menos 1,96 e menos 1,96, respectivamente. Então, esses são os valores críticos. Se o valor observado é CD, é uma evidência muito forte em relação a esse nível de significância adotado. A evidência é muito forte, esse Z observado, né, é tal que está acima desses 5% para mais, 2,5% para mais ou para menos, que a gente tem ali, que teria a oscilação ali para esse nível de significância, tá? Isso aqui foi obtido como? Na verdade, a gente verifica que esse. Ah, sim. Aí o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer o processo inverso, tá, pessoal? Que é o quê? Eu pegar esse valor de Z observado e ver a quantos por cento da população ele corresponde. Então eu poderia verificar que, na verdade, esse cara daqui, ó, ele corresponde a. Se eu pegar esse 2,58, né, que é o Z observado, eu vou ver que eu vou ter 0,005, né, ou 1% dividido por 2 em cada região de rejeição. Então, na verdade, esse Z aqui observado, ele poderia corresponder a um alfa igual a 1%, a um nível de significância de 1%. Então, se o meu nível de significância sofresse uma mudança, né, fosse para 1%, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, 1%, que é o 2,58, suponha que o nível de significância agora vai para 1%, você vê que o 2,58, se eu colocar aqui o C2 igual a 2,58 e o C1 igual a menos 2,58, você vai ver que o 2,50, que é o Z observado, ele vai estar fora da região de rejeição. Então, veja o seguinte, qual que é a ideia aqui? O Z observado, se eu colocasse alfa igual a 1%, eu não teria ele dentro da região de rejeição. Então vocês começam a ver que o nível de significância pode impactar, pode modificar a sua conclusão. Então, se eu usar um nível de significância alfa igual a 5%, eu teria que rejeitar H0. Agora, se eu usar alfa igual a 1%, eu não rejeito H0. E o que significa isso? Aqui eu estou pegando casos mais extremos da população. Eu pego valores que oscilam. Pode ser que aquilo de fato pertença à população, aquilo nada mais é do que uma oscilação estatística dentro daquele nível de significância. Só que como aqui eu peguei um percentual maior de casos, né? Aqui eu estou com um nível de confiança de 99%, aí eu não rejeito H0, tá? Aqui eu rejeito, porque eu peguei um nível de significância de 95%, tá? E aí o que vem a ser o valor P? O valor P observa justamente essa questão de você trocar o nível de significância, você tem
rejeição ou não rejeição. Então, o valor P é nada mais é do que pegar esse Z observado e transformar em alfa. Ah, é isso? É isso. Então, ó, o que é o valor, a definição de valor P? É o menor nível de significância no qual a hipótese nula é rejeitada. Então, se eu pegasse esse 2,50 e transformasse e falasse assim, olha, suponha que esse cara é 2,50. Qual é o alfa sobre 2% dos valores associados, né? Então, isso é o valor P. O alfa é o valor P, não alfa sobre 2%, tá? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Eu pego esse valor de 2,50 e vou transformar, isso vai dar alfa sobre 2% dos valores e vou achar o alfa, tá? Então, 2,50, se eu pegar z igual a 2,50, dá esse valor de 0,4938 na tabela da normal, né? E aí, o que vai sobrar aqui? Alfa sobre 2 é 0,5 menos 0,4938. O que sobrar é alfa sobre 2, tá? E aí, o alfa sobre 2 dá 0,0061. O alfa, portanto, é 0,122, tá? Então, associado a esse z observado, eu tenho o que a gente chama de p-valor, ou valor p, 0,0122, certo? E o que significa exatamente isso, pessoal? Significa o seguinte: se eu tivesse utilizado esse valor de alfa aqui, né? Esse cara, por exemplo, alfa igual, se alfa eu usar alfa igual a 1%, se o valor P deu 0,0122, então agora eu venho aqui e falo, bom, como o valor P foi maior do que alfa, que é 1%, não rejeitamos H0. Qual que é a vantagem de fazer isso, pessoal? A vantagem de usar o valor P é que você não precisa mais ficar se preocupando com região de rejeição. Você só calcula o valor P e vê se aquele valor P é maior do que o nível de significância, do que o alfa associado ao seu nível de significância, você não rejeita H0. É uma regra simples. Então, muitas vezes, é mais fácil, é mais simples do que você ficar fazendo todos aqueles passos, né? Do teste de hipótese, você pega, formula as hipóteses e tal, passa os dados aqui, e mais para frente vai ter um videozinho que eu mostro um comando que você passa os dados, passa tudo, e ele calcula o valor alfa para você, o valor P, e você compara o valor P com alfa. Acabou, a decisão é simples. Na hora de rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula, tá? Legal, então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse quadro e vou mostrar para vocês, pessoal, como é que a gente vai ter todos os passos para você ter, vamos falar assim, o teste de hipóteses no Python. Eu vou botar aqui um zoom maior, porque senão ninguém vai enxergar nada, né? Eu acho que agora já está num nível de zoom bacana, tá? Legal, então, primeira coisa aqui, para botar isso no Python, pessoal, lembrando que na descrição do vídeo vai ter vai ter o código, o link para o código, então se você quiser. Mas não adianta nada ficar baixando o código se você não entende de onde vem ou por que foi feito dessa forma. Principalmente essa questão aí de teste de hipótese é algo que sempre dá, vamos falar assim, um certo trabalho para entender. Então, essa primeira aula ficou longa, eu reconheço, mas enfim, é importante por causa disso, tá? Então, a primeira coisa importante, pessoal, é a gente pensar o seguinte: bom, meu nível de significância aqui eu tenho que escolher. Vamos colocar o valor inicial de 5%, tá? Aqui o alfa está 5%. Aí o que acontece? Eu vou pegar a região superior aqui. Por quê? Porque eu tenho um valor acima da média inicial. Então eu tenho uma evidência em desfavor, mas que está acima. Então ele vai ter. Se ele cair nessa região de rejeição superior, é bicaudal, mas eu vou analisar a região superior, tá? Então eu tenho que usar PR, a probabilidade acumulada, né? De 1 sobre menos alfa sobre 2, que é o que sobra aqui, né? Esse pedacinho é tudo, que é 1, menos esse pedacinho aqui, que é o alfa sobre 2. E aí, acumulada, qual que é o valor de Z que tem essa probabilidade acumulada, né? É a pergunta que eu vou responder aqui. Então vamos lá, ó. Então aqui eu vou colocar probabilidade mi sigma z. Isso aqui são os parâmetros da normal padrão que eu estou passando, tá? E vou imprimir o valor de z. Ele está fazendo aqui no Google Colab, ele está alocando no servidor da Google para fazer o processamento lá, tá? E aí deu 1,95, tá? Lembrando aí que é para alfa igual a 5%, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu posiciono aqui corretamente para ninguém ficar perdido. Aqui, ó, essa figurinha aqui, ó.
Estou no 5%. Poderia botar 1% para ficar mais fácil, né? Eu vou botar 1%, porque senão vai dar. Mas você veja que se eu escolho 5 ou 1%, muda o Z, né? Crítico, que a gente chama, tá? Legal. Então, aqui, ó, tu botei no 1%. Você já viu que passou para 2,575, que é 2,58, arredondando ali, né? Beleza. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo do Z observado, certo? Então, tudo que vem agora aqui a seguir, eu vou pegar o Mi, que é 12,44. Vou pegar o N, que é 150. Vou pegar o X de B, que é 12,98. E o S, que é o desvio padrão amostral, que eu vou ter que fazer o ajuste depois pelo tamanho da amostra, que é 2,65. O SX, pessoal, é o S dividido por N raiz de N, na verdade, S dividido por raiz de N. O Z observado, pessoal, isso é importante, ele vai ser dado pelo quê? XB, que é a média amostral, menos o Mi populacional, SX. E aqui eu vou ter, então, o Z observado, tá? Então, nessa terceira célula tem o Z observado. Aqui de cara você já observa que o Z observado está menor que o Z crítico. Então, o que que eu poderia fazer aqui? Usando o teste de hipótese. Eu falaria o seguinte, ó, se o Z observado é menor que Z, então, o que que a gente fala? Porque é bicaudal, estou olhando o limite superior, tá, pessoal? Cuidado. Se fosse bicaudal limite inferior, a conclusão já seria outra. Nesse caso, tá? Cuidado com isso. Enfim. Else, print, não rejeitamos H0. Pronto, ó, é só rodar isso aqui, ó. Não podemos rejeitar H0. Acabou, nosso teste de hipótese. Isso aqui é um if. Olha que maravilha, bacana. Eu comparo o Z observado com o Z, dado que o teste aqui é bicaudal, e está resolvida a nossa vida. Só que, o que está faltando aqui? O tal do valor P. Você prometeu que você ia resolver usando o valor P aqui. Vou resolver usando o valor P então, pessoal. Como é que eu vou fazer agora? Vou ter uma quarta célula aqui, ó. O P nosso, o que que é o P? Eu tenho que transformar, tá? Eu vou fazer a transformação aqui do valor de Z observado numa probabilidade, usando a normal padrão. Então, média e desvio da normal padrão. O P valor nosso, pessoal, o que que você tem que tomar cuidado agora? Cuidado. Esse P aqui que eu calculei, vou mostrar para vocês quanto é que vai dar, ó. Deu 0,99. Por quê? Porque é acumulada até o Z observado, pessoal. Só que não é esse valor aqui que eu vou pegar. Eu vou pegar o complemento, né? Então, na verdade, o p-valor, como é que você calcula aqui, ó? Você vai calcular, eu poderia fazer 1 menos p? Poderia. Mas aí o que você tem que tomar cuidado? Se você fizer 1 menos p, olha quanto é que vai dar. Ó, pera aí. P-valor, ó. Vou mostrar aqui, p-valor. Então, se eu fizer 1 menos p, o que está errado aqui, pessoal? Esse cara daqui que está aqui é só um pedaço, é o alfa sobre 2. Eu tenho que multiplicar por 2, porque aqui é bicaudal. Então, na verdade, essa região de rejeição é alfa sobre 2. Lembra lá do equacionamento que a gente tinha aqui, ó? É esse equacionamento. Então, por isso que eu tenho que multiplicar por 2. Porque esse pedacinho é só alfa sobre 2. Se eu pegar o z observado e achar que isso é o p-valor, tá errado. Por quê? Porque aqui é bicaudal. Eu tenho um outro pedaço na extremidade inferior que eu tenho que somar também. Por isso que eu multiplico por 2 ali, tá? E aí, com isso, o nosso p-valor, dado esse p-valor, pessoal, agora eu venho aqui e faço o p-valor. Se o p-valor, faço o teste, né? Lembra lá do teste do p-valor? É isso aqui, ó. Se o p-valor é maior ou igual que alfa, então, vamos escrever aqui, ó. Não podemos rejeitar H0. Else, é um if, né, pessoal? Olha que bonitinho. Rejeitamos H0. Acabou. É isso, pessoal. Então, a história do p-valor, não podemos rejeitar H0. Claro que seria bacana a gente imprimir também o p-valor, né? Então, print, vou botar um print aqui, ó.
print, p-valor. Eu vou botar o nome do p-valor, né, para aparecer direitinho, p-valor. E print aqui o alfa. Pronto, tá aí, ó, pessoal, tá vendo? O nosso p-valor é maior do que alfa, então não podemos rejeitar H0. Aqui você também poderia botar também, né, pessoal? Vamos botar aqui, ó, o print, só para ficar coerente, né? Z observado e o print do Z, tá? Então, com isso, pessoal, o que é o teste de hipótese? Ele olha o Z observado e o Z, certo? E só que você tem que olhar a figurinha. Sempre usa a figura, pelo amor de Deus. Se não usar a figura, pessoal, esse negócio de bicaudal, região de rejeição à esquerda, à direita, alfa sobre 2, vira uma confusão sem a figura. Sério. Sempre usa a figura, sempre faça a figura. Não tenta fazer de cabeça. Sempre, se não tiver a figura, vai se confundir. Não tô de brincadeira, é sério. Qual que é? Faz os passos, sabe? Passo a passo. O que que é o teste de hipótese? H0, H1, o que que é a região de rejeição? Onde é que tá? Pá. Por quê? Porque senão, no início, você se vai se confundir. E depois também, não adianta. É um negócio que parece simples, a conta não é complicada, vocês estão vendo aqui que não tem conta complicada, mas se não seguir esse passo a passo, nossa senhora, vai dar um rolo tremendo, tá? Toma cuidado. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. As próximas aulas a gente vai ver outras situações. Vai ser interessante, vai ser importante para ajudar a fixar. Isso aqui fazendo parece fácil. A hora que você pega o enunciado e tem que fazer passo a passo, a conversa é outra. Então toma cuidado e lembrando que na descrição do vídeo tem um monte de material bacana, legal, para ajudar você. Tá certo? Então, estou esperando vocês para a próxima aula, pessoal, onde a gente vai continuar treinando essa coisa de teste de hipóteses e valor P, tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço e até a próxima aula. Tchau.